Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cólica no recém-nascido, uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente costuma ver nos consultórios médicos por aí. Eu sou a Ana Bárbara, sou médica, mãe da Clarice, tenho toda uma experiência com a minha filha no cuidado com a cólica, já atendi crianças pequenas e tenho algumas coisas para adicionar para vocês, além da prescrição de medicamentos, de chupeta, mamadeira anticólica. Eu acho que a gente tem que olhar para esse bebê com outro olhar, um olhar de mais cuidado, de mais compreensão, e a partir desse lugar a gente consegue resolver a cólica ou pelo menos diminuir e muito esse estresse, esse chororô, esse momento que o bebê passa, que é normal da idade dele, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a cólica do recém-nascido, né? A gente costuma culpar apenas a imaturidade gastrointestinal. Então a gente fala dos gases, a dificuldade de fazer cocô, todo aquele desconforto na barriguinha. O que a gente não vê, que são os outros 90% dos causadores da cólica, são o medo de ficar sozinho, a necessidade do bebê de ficar conectado com a mãe 24 horas por dia, uma dificuldade na musculatura abdominal mesmo, e aí a gente coloca o bebê para fazer cocô deitado e não faz o menor sentido isso. Então a gente tem várias coisas que podem estar causando mais cólica no nosso bebê e que a gente pode resolver ao longo do dia. Então eu vou te dar 5 dicas que você pode fazer, começar a fazer hoje na sua casa e me dizer depois aqui nos comentários se melhorou ou não, tá? Primeira dica, gente, é vocês comprarem um sling para o bebê de vocês. O sling é um pano, um tecido grandão, que chega a ter 5 metros, que você amarra no seu corpo e deixa o bebê bem grudadinho em você, que é maravilhoso, sobretudo nos primeiros meses, porque o bebê ainda não estava pronto para nascer. Aqui entra o conceito da esterogestação, ou seja, o bebê nasceu antes do que deveria, para a gente poder ter um parto normal, e é assim que a natureza fez, que o bebê nasce antes da sua maturidade, para ele poder nascer por parto normal, mas ele ainda precisa de contato íntimo o tempo todo, ele é muito indefeso. Se você colocar o seu bebê de nariz para baixo no chão, ele vai continuar de nariz para baixo até sufocar. Nem liberar as vias aéreas sozinho o bebê tão pequeno consegue. Então por que ele ia conseguir ficar deitado no berço, no carrinho, afastado da única pessoa que ele conhece, que é a mãe? A gente está pedindo demais pro nosso bebê, não é? Por isso que eu sempre oriento, comprem um sling, é o melhor investimento que você vai fazer na sua maternidade. Não precisa comprar lacinho para a cabeça do bebê, não precisa comprar luva, não precisa comprar quase nada para um bebê. Um sling é um investimento e tanto. Você vai pagar entre 100 e 200 reais, vai depender do material, às vezes você acha até mais barato. Eu sempre prefiro de algodão um pouco mais grosso, porque eu tenho a sensação que sustenta melhor. E o sling vai permitir que você faça tudo no seu dia a dia. Se você precisa cuidar da casa, cuidar do filho mais velho, continuar estudando, com o bebê amarrado em você e as mãos livres. Eu fiz isso na minha casa, continuei estudando com a minha filha agarrada em mim, e foi maravilhoso. Então a primeira recomendação é, se o seu bebê chora, sofre de cólica, ele demanda o seu colo o tempo todo, compre um sling, você não vai se arrepender. A segunda recomendação é, se você estiver amamentando o seu bebê, amamente em livre demanda. Não dê de 3 em 3 horas, não ofereça bicos artificiais, mamadeira, chupeta, tudo isso pode aumentar a chance de cólica, principalmente as mamadeiras. Quando o bebê mama na mamadeira, ele engole mais ar também, e aí a parte intestinal é afetada. Se você precisa oferecer leite materno ou fórmula para o seu bebê de alguma forma, experimenta o copinho primeiro. O copinho é melhor para você não fazer confusão de bicos e o bebê aceita super bem, é o copinho pequeno, como se fosse de cachaça mesmo. Em algum próximo vídeo eu ensino vocês a oferecer no copinho, tá? A amamentação em livre demanda, além de não atrapalhar tanto a questão dos gases, porque não entram tantos gases, ela permite a formação adequada da flora intestinal do bebê. E quando o bebê tem uma flora intestinal adequada, ele metaboliza melhor o leite materno e diminui a quantidade de gases, favorece a maturação intestinal, tudo é um processo que vai acontecendo. Quando a gente amamenta o nosso bebê em livre demanda, esse processo é melhor, mais rápido e tem menos chance de causar uma disbiose, ou seja, que o seu bebê seja colonizado por bactérias ruins, já que ele não está recebendo as bactérias que estão presentes no leite materno, ele acaba sendo colonizado por outras bactérias, e não vai ter as do leite materno, os lactobacilos ali, para contrapor e fazer um contrapeso. Então, se puder, se esforça para fazer a amamentação em livre demanda. Eu sei que às vezes é complicado, o bico racha, você tem dificuldade de amamentar, procura uma consultoria de amamentação, corre atrás disso, porque se você conseguir, você vai ver a diferença, tá? Terceira dica que eu te dou
é você manter uma rotina ao longo do dia e uma rotina de sono para o seu bebê. Porque parte desse choro, dessa dificuldade, também é uma maturação neurológica da criança. Com mais estímulos intensos ele recebe ao longo do dia, muitas visitas, celular, TV, o tablet, música muito alta, gente falando alto pela casa. Com mais estímulos o bebê recebe quando ele é muito pequenininho, mais dificuldade ele tem de processar esses estímulos. Pensa, gente, até o momento antes dele nascer, ele morava num lugar quentinho, fechadinho, que tinha os barulhos aos quais ele já estava habituado. Ele era todo apertadinho, então ele se sentia seguro em si mesmo. E agora a gente transporta ele para um outro mundo. Se esse outro mundo não tiver calma, rotina, previsibilidade de eventos, organização, o seu bebê vai ter muita dificuldade de passar pelo período da cólica, do sono, com tranquilidade, entende? Então esse é um papel da mãe e do pai. A gente tem que estabelecer uma rotina dentro de casa, uma rotina que seja boa para o sono noturno e diurno do bebê. Não adianta querer que seu bebê durma no meio do barulho, ele não vai dormir, nem você dorme, por que o seu bebê teria que dormir, tá? Sobre rotina a gente fala muito lá no meu Instagram, então se você quiser dar uma olhadinha, é @doutora Januse, eu vou colocar aqui embaixo. A gente fala muito sobre rotina e sono lá. A quarta dica é você praticar higiene natural. Para quem nunca ouviu falar de higiene natural, é um método que faz com que o bebê não evacue ou nem faça xixi, a depender de quanto da higiene natural você pratica, na fralda. Então você evita que o bebê faça cocô deitado, sem ajuda. Você pode manter o seu bebê na fralda, não tem problema nenhum, mas você auxilia o seu bebê. Ou seja, você coloca ele numa posição mais verticalizada, numa posição que seja melhor para evacuar, com as perninhas mais dobradas. Geralmente, quem pratica higiene natural não tem tantos problemas de gases, de dor de barriga, de desconforto. Porque é igual nós adultos, você se vê fazendo cocô deitado? Não, né? E o seu músculo abdominal já é muito treinado. Imagina o do bebê, que a musculatura abdominal é totalmente fraca, não foi desenvolvida ainda, ele ainda tem uma imaturidade intestinal e ainda tem que fazer cocô deitado. É problema na certa, né? Então vai procurar saber sobre higiene natural, veja se isso se adequa na sua casa. Aqui na minha casa eu faço sempre, a minha filha nunca faz cocô deitada na cama, ou desde recém-nascida eu sempre faço com ela, isso ajuda muito, ela quase não teve cólica, tá? E a quinta dica, que também é uma dica de ouro, não sei se você já sabe, mas você pode e deve dar banhos de balde no seu filho. Hoje em dia, deram uma modernizada, chamam de ofurô para crianças, mas é a mesma coisa, gente, é aquele balde que a gente lava o pano. Você tem que higienizar muito bem o balde, ver se ele não tem nenhuma rachadura, nenhum ponto que possa machucar o bebê, ou comprar um baldezinho mesmo, um ofurô para criança, custa por volta de R$40. Os específicos para criança têm as bordas mais arredondadas e são um pouco maiores. E aí você coloca um pouco de água morna, que vai chegar até mais ou menos o umbigo do bebê quando você colocar o bebê lá dentro. Não é para colocar muita água, para o seu bebê não correr o risco de bater o rostinho e sufocar. E você tem que ficar atenta 100% do tempo, segurando o pescoço, a cabeça, não é para soltar o bebê. Mas você vai ver que quando você coloca ele lá, você simula o ambiente uterino, relaxa a criança, eles ficam tão tranquilos. Às vezes você estava com dificuldade de soltar um pum, vai conseguir, a barriguinha para de doer, você relaxa, o seu bebê relaxa. É um investimento maravilhoso junto com o sling, o banhinho de balde e o sling. É isso. Essas são as minhas 5 dicas para você resolver a cólica do seu filho. Eu espero que você comece a aplicá-las hoje e se você tiver bons resultados, me manda uma mensagem. Me segue lá no Instagram, é doutora Januse, e se inscreve aqui no canal para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Um beijo, foi um prazer conversar com vocês.